paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos hoje com a aula de número 10, relacionado ao livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje nós apresentaremos a conclusão ali do diálogo de Jó com Elifaz, Bildade, Zofar, o qual Jó apresenta a sua última defesa para os seus amigos. No capítulo 28, Jó vai calar eles, mostrando que eles não têm argumento para a problemática do sofrimento. E temos no capítulo de número 29, 30 e 31, o seu último discurso. Após o último discurso, nós vamos ver que mais duas pessoas vão se apresentar, uma delas Eliú e o próprio Deus. Então, nesses três capítulos, o que nós podemos ver é que o discurso de Jó não deveria ir além daquilo que ele já tinha dito. Ele acha, no caso, que o sofrimento ali que ele está passando, ele não é merecedor de tudo aquilo. Embora Jó, ele, em determinado ponto de vista, ele vai errar em relação ao que ele vai apresentar, mesmo diante disso tudo, ele não blasfema contra Deus, assim como Satanás acreditava que ele haveria de pecar diante de toda a calamidade que veio sobre ele. Então nós vamos ver que o inimigo ele perde a batalha. Jó, ele não blasfema, ele não se levanta contra o Senhor, mas diante das acusações contra a sua vida, nós vamos ver que ele vai apresentar o que é a sua defesa. Então, capítulo 29, 30 e 31, nós vamos ver que as intenções de Jó, elas eram boas, eram honestas, diante das acusações que ele estava sofrendo. Só que Jó, ele entende que é Deus que está causando tudo isso, né? Então ele deveria se calar e não atribuir também tudo aquilo como se algo da parte de Deus tivesse vindo sobre ele. Então nessa lição nós vamos estar estudando capítulo 29, Jó olha para o passado. Capítulo 30, ele se vê no presente. E no capítulo 31, nós vamos ver que ele faz uma defesa do seu caráter, da sua ética. E ele quer se defender agora diante de Deus de toda essa acusação que ele teve ali dos seus amigos e também diante de toda essa calamidade que ele está enfrentando, que ele não está se achando merecedor. Então, no capítulo de número 29, nós vamos ver no versículo de 1 ao versículo de número 5, está na nossa lição, Jó vai dizendo no versículo 2, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, como a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Então Jó, ele mostra que o seu passado, ele desfrutava de uma proteção de Deus. Na verdade, Deus ali
o favorecia diante das suas atitudes, que ele desviava-se do mal, ele temia a Deus, ele era honesto, era íntegro. Então nós vamos ver que ele estava colhendo coisas boas em relação àquilo que ele estava fazendo. Então ele lembra da sua prosperidade material, ele lembra-se que no seu passado, nós vamos ver ali, ele era um grande homem de negócios, ele era um grande comerciante, tinha muitos empregados que trabalhavam para ele. Ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus, uma espiritualidade, que ensinava os filhos, tinha um reconhecimento social, que ele julgava a causa das pessoas, ele era como juiz naquele tempo, então ele buscava o direito daquelas pessoas que estavam sendo injustiçadas. Ele era uma pessoa sábia, ele aconselhava, dava orientação sobre várias coisas para as pessoas que buscavam com ele esses conselhos. Nós vamos ver também a questão, ele tinha um serviço social muito grande dentro da sociedade, que ele ajudava o órfão, ajudava as viúvas, ajudava os estrangeiros, o menos favorecido. Então Jó, ele lembra desse passado glorioso, né, que ele era uma pessoa atuante na parte espiritual, na parte social. Nós vamos ver que ele era uma pessoa que realmente tinha a sua integridade, temia Deus, desviava-se do mal. E que Deus, ele vai falar no versículo número 3, a respeito disso, né? Que eu caminhava o que na sua luz. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Está lá em João, capítulo de número 8, versículo 12, nós vamos ver que Jesus fala sobre isso, né? Então, quem está protegido é porque está andando na luz. E quem anda na luz alcança a proteção de Deus. Então é isso que Jó está lembrando no passado, né? Que no seu passado, nós vamos ver que ele tinha uma vida de comunhão com Deus, mas que agora Deus o havia ou abandonado. Então, infelizmente, o presente de Jó, ele estava sendo um presente sem esperança porque o seu passado foi ofuscado. Nós temos que aprender aqui que é bom lembrar do passado, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou, porque isso é um meio, meus irmãos, para nos dar força. Porque quando nós olhamos para o passado, nós vemos a bondade de Deus, vemos a misericórdia, a sua proteção, a sua provisão. Então isso tem que nos dar esperança. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle, tudo vai concorrer para o nosso bem. Então, diante do presente e do futuro que vai vir sobre as nossas vidas, o passado, ele nos leva a manter uma confiança em Deus e continuar esperando nele. O Espírito Santo possa nos dar ânimo para vencer as batalhas do dia a dia. Só que com Jó não estava acontecendo isso. Ele via o passado glorioso, mas o seu presente era um presente que estava sendo ofuscado diante de todas essas calamidades. Então nunca se esqueça, o passado passou, ele não volta mais. Mas o presente que nós estamos, temos que aprender a confiar em Deus e continuar esperando que na força do seu poder para que possamos caminhar. Então, no versículo de número 29, ele vai trazer essa lembrança, né, do que relembrar do que foi no passado. Então, o homem deve sempre fazer esse exame, né, para que no presente a gente possa melhorar e possa acertar mais. Não reclamar, mas possamos fazer coisas boas. Então, no capítulo de número 30, nós vamos ver que ele
seu presente foi ofuscado, né, por todas essas calamidades que ele está enfrentando, apesar de ter tido um passado glorioso que deveria levá-lo a continuar tendo uma esperança. Mas o que nós vamos encontrar é um homem ali já com as suas forças quase se acabando, né? Mas o que nós vamos ver é que esse desprezo que ele sente está relacionado pelo abandono da família, os seus irmãos vão embora, os vizinhos fogem dele, os jovens menosprezam. Então, naquela cultura antiga, né, e deveria ser algo que se seguisse hoje, que os anciãos, velhos, têm que serem, vamos dizer assim, considerados, têm grande estima, mas infelizmente as pessoas menosprezam que os mais velhos, né? Foi necessário até criar o Estatuto do Idoso para trazer o que essa proteção, essa valorização que infelizmente a sociedade não tem em relação aos idosos. Então, Jó, que era um juiz, um homem justo, um homem que ajudava o órfão, a viúva, os menos desfavorecidos, agora estava sendo menosprezado ali pelos jovens, estava sendo menosprezado até mesmo por aquelas pessoas que não eram favorecidas. Aquelas pessoas que estavam no estado de miséria se esqueceram de tudo aquilo que Jó havia feito. Então hoje não é diferente. Nós acabamos vivendo numa sociedade em que as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Enquanto Jó tinha, era alguma coisa, nós vamos ver que as pessoas o aplaudiam. Mas depois de toda essa calamidade, nós vamos ver que as pessoas acharam que ele perdeu o brilho. Ele perdeu as coisas, mas não perdeu que a sua dignidade, não perdeu que a sua sabedoria. Então isso estava sendo menosprezado. Então Jó, ele acabou sendo abalado tanto na parte física como na parte emocional. Então, devido à sua debilidade, à sua enfermidade, as pessoas se afastaram dele. Devido à perca dos seus bens, as pessoas também o abandonaram. Mas agora o emocional dele está bastante abalado, o seu psicológico, porque o que dá para entender no texto, ele acha que da mesma forma com que os homens o deixaram, Deus o havia abandonado. E na verdade, nós lendo o texto, vamos chegar na sua conclusão lá na frente, que Deus não o havia abandonado. Ele estava apenas em silêncio. Mas quando Deus se revela, nós vamos ver que as coisas vão serem esclarecidas e Jó vai ser restaurado novamente de tudo aquilo que ele tinha. Então, no capítulo de número 30, nós vemos, né, ele sentindo ali o opróbrio, a zombaria ali das pessoas em relação à sua vida. Mas no capítulo de número 31, Jó novamente ele vai se defender e vai agora clamar para que Deus se revele a ele, para que ele possa apresentar a sua inocência e Deus dê o seu veredito, porque ele está acreditando que Deus dará um veredito favorável diante de tudo aquilo que ele está passando. Então, no capítulo de número 30, Jó, ele apresenta o que? Uma defesa dizendo que aquela desgraça que veio sobre ele não deveria ter vindo porque ele é inocente, porque ele não havia cometido uma iniquidade, embora fosse um pecador, não havia cometido grandes males para que fosse merecedor de tudo aquilo, né? Então, no versículo de número 1 do capítulo 31, ele fala: fiz concerto com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Então, nós vamos ver, meus irmãos, que Jó, ele se defende do grande mal da sociedade que estamos vivendo,
é uma sociedade que pratica o sexo livre, o sexo aí fora do casamento e todos os tipos de mal que nós vemos aqui dentro da sociedade, até mesmo nesses filmes, nessas novelas, que há um incentivo muito grande para essa prática sexual ilícita. Mas Jó, ele se apresenta como uma pessoa com um comportamento ético, né, um comportamento moral, né, irrepreensível. Então nós vamos ver que cada um sabe onde que mais aperta em relação ali às suas provações, às suas tentações, mas Jó era um homem que se manteve fiel a Deus, fiel à esposa, fiel à família, diante de tudo, aquele tipo de moralidade que possa estar vindo sobre a sua vida, sobre a sua mente, que ele está enfrentando ali naquele momento. E do versículo 16 ao versículo número 23, ele vai apresentar o que? A sua defesa em relação ao seu comportamento social dentro da sociedade. Então Jó, ele vai dizer que ele não andou com falsidade. Nós vamos ver que o próprio Deus fala que Jó é um homem íntegro e homem reto. Então ele era uma pessoa que não era desonesta, e ele vai demonstrar isso na sua argumentação, que ele não defraudou as pessoas, não desprezou o direito do próximo, mas sempre ele estava ali ajudando que os menos favorecidos, ele sempre andou de maneira digna. Então, o capítulo de número 31 vai mostrar essa defesa dele, e no final do capítulo 31, nós vamos ver que ele está consciente da sua inocência, e ele, ali, o desejo dele é que Deus se revele, para que Deus possa dar um veredito diante de toda aquela argumentação que seus amigos trouxeram sobre ele, mostrando que ele foi um homem que foi injustiçado, que ele é inocente diante de todas essas acusações. Então, no capítulo de número 29, 30 e 31, nós encontramos esse último discurso dele diante de tudo aquilo que seus amigos ali levantaram contra ele. E nós te convidamos para que domingo você possa estar conosco ali na aula presencial. Se essa aula te ajudou, se essa aula serviu para esclarecer alguma coisa, você pode deixar a sua curtida aqui para contribuir, para ajudar no nosso canal, para que o YouTube possa estar colocando esse vídeo à exposição para que outras pessoas também possam assistir. E se você quiser assistir às nossas aulas, você pode fazer inscrição quando nós postamos, com certeza você vai estar recebendo. Que Deus abençoe e continue prosperando o seu caminho.